No vídeo de hoje, Estatuto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, IEADPE, capítulo 5, das congregações e filiais, capítulo 6, dos recursos, aplicação e patrimônio, e capítulo 7, disposições gerais e transitórias. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Capítulo 5 das Congregações e Filiais, artigo 112. A Igreja terá congregações ou filiais na região metropolitana do Recife e instalará filiais em todos os municípios do estado de Pernambuco, podendo também enviar missionários para a evangelização transcultural. Parágrafo único. As filiais terão congregações nos bairros e distritos de seus respectivos municípios. Artigo 113. As congregações a que alude o artigo anterior constituem extensão da atividade da sede ou do estabelecimento da filial no que diz respeito ao culto religioso. Artigo 114. Até 31 de janeiro de cada ano, as filiais encaminharão à Secretaria da Sede relatórios contendo as seguintes informações: quantidade de templos existentes na circunscrição considerada sob a responsabilidade do gestor da filial, relação dos bens móveis e imóveis, número de membros e não membros, número de membros e membros não associados em comunhão, compreendendo o templo principal e as congregações, e artigo 115, visando atender ao disposto nas legislações civil, tributária, comercial, previdenciária e trabalhista, as filiais deverão, até o 10º dia útil do mês subsequente, remeter à contabilidade da sede os balancetes mensais de verificação elaborados por profissional habilitado, obedecidas às normas brasileiras de contabilidade. Parágrafo único. Para cumprimento do disposto no caput, seguir-se-ão os procedimentos estabelecidos pela sede. Artigo 116. Artigo 116. A qualquer tempo havendo necessidade, a diretoria poderá requisitar de filial a transferência de recursos eventualmente disponíveis. Artigo 117. A forma da gestão financeira, patrimonial, contábil e de pessoal a ser praticada pelos gestores das filiais será objeto de regulamentação em regimento interno. Artigo 118. O caixa da filial terá como responsável membro de categoria especial que ali atue. Parágrafo único. O encargo referido no caput não poderá ser exercido por quem tiver parentesco civil ou natural, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral, até o quarto grau com o gestor da filial. Artigo 119. O gestor da filial responderá pelos atos administrativos que lhe competir executar, assim como por aqueles que, devendo ser comunicados ao pastor-presidente, forem praticados à revelia dessa autoridade. Artigo 120. Na hipótese do inciso 9 do artigo 46, se as circunstâncias assim o recomendarem, será nomeado pelo pastor-presidente ministro para atuar como interventor na filial até que ocorra a designação de novo gestor. Capítulo 6 dos recursos, aplicação e o patrimônio. Artigo 121. Os recursos da Igreja serão provenientes de dízimos, ofertas e outras contribuições e ingressos. Artigo 122. Os recursos terão a seguinte aplicação: construção e conservação de templos, aquisição, construção e conservação de outros imóveis necessários à expansão do Evangelho, gastos com registros e taxas públicas, sustento de ministros do Evangelho, contraprestação de serviços contratados, instituição e manutenção de entidades assistenciais por meio de doações, gastos com comunicação, contribuição para fundo pecuniário da Convenção das Assembleias de Deus em Pernambuco e outras despesas necessárias ao funcionamento da Igreja.
Os círculos de oração, campanhas evangelizadoras, grupos de cânticos, escolas dominicais ou outros grupos congêneres não poderão ter receita própria ou manter a posse de qualquer numerário ofertado. Caberá aos presbíteros da sede, assim como aos das filiais em reunião presidida respectivamente pelo pastor-presidente ou gestor, deliberar sobre a matéria de que trata o inciso 4 relativamente aos gestores e ministros que atuarem nas respectivas circunscrições. O controle financeiro dos recursos será exercido exclusivamente pela tesouraria da Igreja, que o encaminhará à contabilidade nos termos do inciso 4 do artigo 97. Os recursos a que se refere este artigo, bem como sua aplicação, serão registrados contabilmente de conformidade com os métodos legais. Artigo 123. Integrarão o patrimônio da Igreja os recursos narrados no artigo 121, imóveis, móveis, veículos e semoventes de sua propriedade e outros bens ou direitos havidos por doações. O patrimônio será mantido sob controle por meio de um setor existente para tal fim no departamento administrativo da sede. Serão registrados em nome da Igreja os bens mencionados nos incisos deste artigo, bem como outros que venham a existir na sede ou nas filiais por compra ou doação. Artigo 124. O patrimônio da Igreja não será dividido em cotas ou frações ideais e os membros não responderão solidária nem subsidiariamente pelas obrigações contraídas em nome desta. Capítulo 7. Disposições gerais e transitórias. Artigo 125. As reuniões da Igreja e de seus órgãos realizar-se-ão sempre tendo por esteio os princípios bíblicos, ainda que tratem de matéria exclusivamente administrativa. Artigo 126. Será permitido, em Assembleia Geral, o voto por mandato, limitado a um por procurador, exigido deste a condição de membro em comunhão, devendo a procuração conter firma reconhecida em cartório. Artigo 127. Os membros, seus familiares, bem como seus herdeiros, não poderão reivindicar recompensa por quaisquer tipos de benefícios que, porventura, tenham feito à Igreja. Parágrafo único. Enquadram-se neste artigo os membros de que trata o artigo 8º. Artigo 128. O membro que se habilitar a disputa de cargo eletivo municipal, estadual ou federal, será afastado temporariamente de suas funções eclesiásticas, exercício de cargo ou gestão de filial na data da homologação de sua candidatura ou mesmo antes desta data, desde que, pela sua conduta em captar votos entre a membresia, fique demonstrada sua potencial candidatura. Será também afastado na forma e nas hipóteses descritas no caput o gestor de filial em cuja circunscrição se habilitar seu cônjuge. Será ainda afastado da filial o gestor que promover a captação de votos entre a membresia em favor de pessoa que com ele tenha parentesco civil ou natural, consanguíneo ou afim, em linha reta em primeiro grau. Fim do pleito eleitoral, o afastado voltará a exercer o seu cargo ou poderá ser novamente designado para exercer suas funções. Encerrado o pleito, o afastado poderá ser designado para outra filial, salvo se ele ou seu cônjuge for eleito, caso em que ficará incompatível para gerir filial enquanto perdurar o mandato. Para o afastamento temporário da gestão de filial ou do exercício de cargo de presbítero, evangelista ou pastor, nas hipóteses referidas neste artigo, o pastor-presidente designará a comissão para analisar os fatos e encaminhar relatório ao ministério, que deliberará a respeito. Os casos omissos relativos à matéria tratada neste artigo serão resolvidos pelo ministério. Artigo 129. Visando a formalizar o deslocamento ou desligamento dos membros ou membros não associados, a Igreja expedirá as seguintes cartas. Carta de recomendação deferida àquele que se deslocar em visita à sede ou outra filial ou Assembleia de Deus co-irmã. Carta de apresentação destinada àquele que solicitar transferência para a sede ou para outra filial.
Carta de mudança concedida àquele que solicitar desligamento da igreja para tornar-se membro de Assembleia de Deus co-irmã em outro estado. Parágrafo único. Ao membro que se desligar da igreja nos termos do artigo 8º, inciso 3, poderá ser fornecida a declaração da qual constarão seu nome e a data em que se tornou membro da igreja. Artigo 130. A igreja reconhece a Convenção das Assembleias de Deus no estado de Pernambuco como única entidade por ela instituída com o fim de reunir legitimamente seus ministros, sendo suas decisões encaminhadas à Igreja através do ministério nos termos deste Estatuto. Parágrafo único. O reconhecimento a que alude o caput perdurará enquanto a Igreja for a única vinculada no estado de Pernambuco àquela convenção. Artigo 131. Observada a condição prevista no parágrafo único do artigo anterior, a Igreja destinará mensalmente 10% de sua receita para a Convenção das Assembleias de Deus no estado de Pernambuco, visando a jubilação de seus ministros e manutenção da evangelização no interior e exterior. Artigo 132. A Igreja poderá elaborar a qualquer tempo o regimento interno do presente estatuto na forma do parágrafo 2º do artigo 107. Artigo 133. As filiais reconhecerão e acatarão o presente estatuto em tudo que se aplica à Igreja, com a qual se conservam a autonomia jurídica e a propriedade de todos os bens patrimoniais na circunscrição da sede e das filiais. Parágrafo único. Aplicar-se-á o disposto no caput, ainda que, em decorrência de eventual subdivisão ou desmembramento do Estado de Pernambuco, a filial passe a se situar em outro estado da Federação. Artigo 134. Em caso de divisão decorrente de divergências de ordem doutrinária ou de outros motivos, o patrimônio da Igreja ficará com um grupo que, independentemente do seu número, permanecer vinculado à sede e à Convenção das Assembleias de Deus no estado de Pernambuco. Artigo 135. Em caso de dissolução da Igreja, todos os seus bens serão revertidos em favor de uma entidade sem fins lucrativos indicada pela Convenção das Assembleias de Deus no estado do Pernambuco. Parágrafo único. A dissolução de que trata este artigo somente poderá ocorrer por impossibilidade do cumprimento dos objetivos preconizados neste estatuto com a aprovação da totalidade dos membros em comunhão. Artigo 136. O presente estatuto somente poderá ser reformado quando a expansão da Igreja necessitar de tratamento normativo para novas situações ou procedimentos. Artigo 137. Em caso do advento de nova lei que estabeleça um regimento especial para as entidades religiosas ou que altere o parágrafo único do artigo 59 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, de forma a permitir às associações estabelecerem livremente o quórum para alteração de estatuto, o artigo 108 do presente estatuto passará a vigir com as seguintes redações. Artigo 108. Para a deliberação a que se refere o inciso 1 do artigo 107, será exigida em primeira convocação a presença de 2/3 dos membros da Igreja e 1 hora após o mínimo de 1.000 membros, desde que 2/3 dos presentes aprovem a matéria. Parágrafo único. Para a deliberação a que se refere o inciso 3º do artigo 107, será exigido o voto concorde de 2/3 dos presentes à Assembleia, especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar em primeira convocação sem a maioria absoluta dos membros ou com menos de 1/3 nas convocações seguintes. Artigo 138. Os casos omissos ou lacunosos serão resolvidos pela Assembleia Geral, observados a tradição, os costumes e os princípios bíblicos basilares da Igreja. Artigo 139. O mandato do atual presidente continuará a ser exercido por tempo indeterminado e os demais diretores terminarão seus mandatos na primeira Assembleia Geral Ordinária do ano de 2004, podendo ser reconduzidos. Artigo 140. As disposições do presente Estatuto reguladoras do processo disciplinar terão aplicação a partir do dia 10 de janeiro do ano de 2004.
Artigo 141. Ressalvado o disposto no artigo anterior, o presente estatuto entrará em vigor na data do seu registro no cartório de registro de títulos e documentos de pessoas jurídicas, ficando revogado o estatuto anterior e quaisquer disposições em contrário. Recife, Pernambuco, 1º de outubro de 2003. Assinado por Ailton José Alves, presidente, brasileiro, casado, ministro do Evangelho. Samuel de Oliveira, vice-presidente, brasileiro, casado, ministro do Evangelho. Heraldo Omena Ribeiro, primeiro secretário, brasileiro, casado, ministro do Evangelho. Elci Ribeiro da Silva, segundo secretário, brasileiro, casado, ministro do Evangelho. Jorge Gomes de Santana, primeiro tesoureiro, brasileiro, casado, ministro do Evangelho. Isaac Ricardo de Araújo, segundo tesoureiro, brasileiro, casado, ministro do Evangelho. Antônio Peixoto da Silva Filho, advogado. André Souto Maior Mussalem, advogado. Segundo o registro de títulos, documentos e das pessoas jurídicas. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.